Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao vereador Gil Baiano que realize a leitura de versículo da Bíblia. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Amém. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovada a ata. Solicito ao vereador Célio Galeski, primeiro secretário, que realize a leitura do expediente. Boa noite, senhor presidente. Quero cumprimentar cada um e cada uma dos senhores e das senhoras vereadoras. Dizer que é uma alegria poder estar retornando a essa casa para poder concluir esse mandato até 31/12. Expediente do dia 17/8/2020. Ofício 70/2020 da Secretaria Municipal de Saúde. A resposta ao requerimento 555/2020 de autoria do Edil Paulinho Basílio. Ofício 157/2020 da Secretaria Municipal de Planejamento em resposta ao requerimento 551/2020 de autoria do Edil Vilmar Sudoski. Ofício 162/2020 da Secretaria Municipal de Administração e Finanças em resposta ao requerimento 548/2020 de autoria da vereadora Norma Pereira. Ofício da Secretaria Municipal de Saúde em resposta ao requerimento 549/2020 de autoria da vereadora Norma Pereira. Ofício 163/2020 da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, encaminhando balancetes do mês de julho. Ofício 224 do Gabinete do Prefeito, encaminhando projeto de lei em regime de urgência. Projeto de lei 63/2020, que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias. E projeto de lei 64/2020, que denomina Centro de Cidadania Alcides Schumacher, de autoria dos edis Vilmar Sudoski e Paulo Glinski. Na ordem do dia, para a segunda votação, projeto de lei 61/2020, que autoriza a firmar convênio com o Estado de Santa Catarina, por meio das polícias militar, ambiental, militar e civil do Estado de Santa Catarina, abre crédito adicional suplementar e dá outras providências. Em primeira votação, projeto de lei 57/2020, que concede alvará provisório de táxi. Indicações. Indicação 93/2020, de autoria do Edil Paulinho Basílio, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Luiz Alceu Vitti Júnior, secretário municipal de obras, para que seja realizada a limpeza de um bueiro na rua Stanislau Munhoz de Lima, em frente à residência 145, no bairro Alto das Palmeiras. Indicação 94/2020, da autoria do Edil Paulinho Basílio, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, ao senhor Luiz Alceu Vitti Júnior, secretário municipal de obras, para que seja realizada melhorias no acesso à rua Jacó Oissa, no bairro Aparecida. Indicação 95, de Edil Paulinho Basílio, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, ao senhor Augustinho Machado, secretário municipal de Meio Ambiente, para que se proceda à limpeza dos matos do terreno onde estava a escola de Barra Mansa. Indicação 96 do Edil Gil Baiano, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor João Lindsmaier, secretário municipal de planejamento, para que sejam instalados 14 luminárias na localidade de Forquilha, na estrada que dá acesso à sede dos motoristas. Indicação 97, da autoria do Edil Gil Baiano, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor João Lindsmaier, secretário municipal de planejamento, estudos necessários para melhorar o escoamento das águas fluviais na rua Francisco Artner, Alto do Frigorífico, como a colocação de meios fios de lado debaixo da rua.
Indicação 98, 2020, da autoria da vereadora Norma Pereira, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Luiz Alceu Vitti Júnior, secretário municipal de obras, para que seja realizado o patrulhamento e empedramento da rua Ema Joana Kellner, no bairro Alto da Tijuca. Indicação 99, de autoria do Edil Coronel Mário, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Luiz Alceu Vitti Júnior, secretário municipal de obras, para que seja realizada a colocação de cascalho e compactação com rolo das ruas Otávio Xavier Hauing, Sérgio Gapsk, João Kraus e Narciso Rutes, no bairro Água Verde. Era o que continha na ordem do dia, senhor presidente. Obrigado, vereador Célio Galeski. Passamos ao pequeno expediente e solicito informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Não há... Perdão. Vereador Gil Baiano com a palavra. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, uma boa noite a todos. Quero aqui falar sobre essas duas indicações aqui apresentadas nessa casa. A indicação número 96, que se trata de instalações de luminárias na localidade de Forquilha, havendo que o município está fazendo a troca de luminárias aqui no centro da cidade por luminárias de LED. Então, as outras luminárias que está sendo trocada aqui, que seja instalado nesses pontos onde a população tem solicitado e também tem feito a contribuição da COSIP. Essa estrada da Forquilha é a estrada que dá acesso à sede dos motoristas. São em torno de 14 luminárias ali para ser instalado. Então, que essas que estão sendo removidas daqui da cidade, que seja aproveitado e instalado aí nesses pontos onde a nossa população aí estão nos solicitando. Também a indicação de número 97, que fala da Rua Francisco Arte, no Alto do Frigorífico, ela é uma rua com bastante caída, e um lado da rua fica mais baixo, e as águas pluviais vêm e elas não têm escoação pela rua, pela beirada da rua, e acabam invadindo algumas residências ali naquele bairro. Então, o secretário do Planejamento, o senhor João, ele já tem o conhecimento da situação lá, ele precisa de fazer um rebaixamento da rua de um lado e feita a colocação de meio-fio. Lembrando que o município adquiriu uma máquina para se fazer meio-fio, né? Então, pode ser inaugurado já ali no bairro Alto do Frigorífico, tentando impedir a invasão da água para dentro dessas residências. Senhor presidente, senhores vereadores, seria isso a explicação dessas indicações. Obrigado, vereador Gil Baiano. Continua aberta a palavra. Passo a palavra, então, ao vereador Vilmar Sudoski. Liberar meu som aqui. Boa noite aos senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhor presidente, comunidade que nos acompanha nesta noite. Bem brevemente, só deixar um breve comentário com relação ao projeto que eu e o vereador Paulo Grinski apresentamos, né, que foi a leitura na noite de hoje, e é um projeto de lei que denomina, então, Centro de Cidadania, lá o antigo prédio do Fórum, com o nome do ex-prefeito, o senhor Alcides Schumacher. Então, uma breve fala com relação a isso. Posteriormente, nós vamos votar esse projeto e daí a gente comenta mais sobre ele. Mas ali se tornou-se um centro de cidadania, porque tem vários trabalhos sendo oferecidos naquele local e com certeza cada vez mais será utilizado desta forma para bem atender a nossa comunidade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Vilmar Sudoski. Continua aberta a palavra. Não há mais inscrições. Por se tratar de sessão remota, não haverá o grande expediente. Sendo assim, passamos à ordem do dia.
Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 061 de 2020, que autoriza a firmar convênio com o Estado de Santa Catarina por meio das polícias militar, ambiental, militar e civil do Estado de Santa Catarina, abre crédito adicional suplementar e dá outras providências. Aquisição de viaturas no valor de até R$ 165 mil, Polícia Militar, R$ 130 mil, Polícia Ambiental e R$ 74 mil, Polícia Civil. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 061 de 2020 em segunda votação. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 057 de 2020, que concede alvará provisório de táxi. Está em discussão. Passo a palavra ao vereador Vilmar Sudowski. Senhor presidente, só quero me abster do voto. Ok, obrigado. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, passamos então à votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado em primeira discussão e votação o projeto de lei número 057 de 2020, com 8 votos favoráveis e uma abstenção. Passamos aos requerimentos. Solicito à segunda secretária, vereadora Norma Pereira, que realize a leitura dos requerimentos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores, colegas vereadoras, os internautas, os colaboradores da casa. Requerimentos do dia 17 de agosto de 2020. Requerimento número 668 de 2020, de autoria do Edil Gil Baiano, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor João Lins Maier, secretário municipal de planejamento, solicitando informar se existe projeto de pavimentação para a rua Adelaide Budanque Vente, bairro Industrial 2, em frente à Ervateira Bonetes. Caso negativo, solicito a elaboração do mesmo. Coloco em discussão o requerimento número 668 de 2020 e passo a palavra ao vereador autor Gil Baiano. Senhor presidente, só quero aqui me manifestar sobre esse requerimento. O bairro Industrial 2, que fica próximo à SC 477, em frente à indústria de erva mate da Bonetes, é um bairro que tem 2 ruas e uma transversal, né? Mas o requerimento é que, se já existe projeto de pavimentação ali naquele bairro, e se não existe, é que seja elaborado um projeto de pavimentação, havendo que nós temos ali um bairro que está crescendo, tem um loteamento bem próximo ali, que em breve também está sendo construídas várias residências, e que seja feito pelo menos, dentre essas 2 ruas e essa transversal, que seja feito pelo menos numa rua a pavimentação, né? Não é uma rua de grande extensão, ela dá em torno de 350 metros, então eu acho que é bem possível que possa se fazer a pavimentação ali, havendo que tem várias residências. E este requerimento, este pedido, não é o pedido do vereador Gil, mas sim o pedido daquela comunidade, daquelas famílias que moram ali, que gostariam de, como tantos outros bairros e moradores de outras ruas, também gostariam de receber a pavimentação. A gente sabe que não é possível tudo numa pancada só, mas através de um projeto de pavimentação é que se inicia a busca de recurso, ou até mesmo alguma sobra aí de alguma verba que possa agora, até então, esse pacote de tantas
que está sendo feito aí, possa sobrar algum recurso que possa ser investido numa pavimentação ali naquele trecho ali e atendendo também aquela comunidade, aquele bairro ali. Continua em discussão. Com a palavra, a vereadora Norma Pereira. Eu gostaria de parabenizar o vereador Gil por essa iniciativa. Até eu tive lá nessa rua semana passada e realmente há necessidade de, se não há planejamento, se não há projeto, elaborar um projeto, porque a rua é estreita e o movimento é muito grande. E é de extrema importância, inclusive, para o desenvolvimento da economia, além da segurança da população. Parabéns, vereador, e que seja dado o encaminhamento realmente para aquela rua lá que é justo e merecido. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, passamos à votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 668 de 2020, de autoria do vereador Gil Baiano. Requerimento número 669 de 2020, de autoria da vereadora Norma Pereira, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Anderson Luiz de Mello, diretor do DETRACAN, solicitando a criação da lei municipal para destinar vagas de estacionamento a gestantes, parturientes e lactantes. Coloco em discussão o requerimento número 669 de 2020. Passo a palavra à vereadora autora Norma Pereira. Senhor presidente, nós estamos aí no mês do Agosto Dourado, uma campanha de amamentação maravilhosa, com uma preservação, com um carinho todo especial para as nossas mamães, para as nossas gestantes. Dia 15 foi o dia da gestante, tantas homenagens lindas que a gente acompanhou no Facebook e tudo mais. E eu havia proposto um projeto de uma minuta de um projeto de lei para regulamentar e para ter uma lei municipal prevendo estacionamento para gestantes e as lactantes, enfim. Muitos municípios já fizeram isso, apesar disso ainda não ter sido regulamentado a nível de Senado Federal, mas já há muitos municípios que regulamentaram. E, inclusive, em alguns locais, quando a gente chega em supermercado e tal, está lá o espaço para gestante. Clínicas, algumas clínicas médicas e laboratórios, enfim. E seria de uma grande valia o nosso prefeito tomar essa atitude em respeito às nossas gestantes. Como é muito difícil o estacionamento ali no centro, se você estiver dando uma olhadinha horário de banco, aquelas mães que não têm que deixar a criança, ou mesmo ali embaixo no posto de saúde para vacinar, lá vem ela, né, com a bolsa, com o bebê no colo e tal, e tem que estacionar distante e não tem uma vaga para ela. Ela está ali com o futuro nas mãos e tal. E todo mundo sabe, né, que a gravidez é maravilhosa, é linda, é divina. Quando a gente fica grávida, a gente recebe tantas mensagens divinas. E nesse momento, as nossas gestantes e as lactantes, elas precisam ter esse tratamento diferenciado e que é um sinal de respeito, inclusive, para essas mamães. Seria isso. Obrigado, vereadora Norma. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, passamos à votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 669 de 2020, de autoria da vereadora Norma Pereira. Requerimento número 670 de 2020, de autoria do Edil Coronel Mário, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor João Lins Maier, secretário municipal de Planejamento,
e ao senhor Diogo Carlos Seidel, secretário municipal de administração, solicitando que seja realizada a pavimentação da rua João Sabatki, utilizando recursos na ordem de R$ 2.300.000 de economia feita, referente ao edital de regime diferenciado de contratações RDC 001 de 2020. Coloco em discussão o requerimento número 670 de 2020 e passo a palavra ao vereador autor, Coronel Mário. Cumprimento o senhor presidente, as senhoras vereadoras, senhores vereadores, os nossos funcionários da Casa Legislativa, as pessoas da comunidade, desejando a todos meu cordial boa noite. Senhor presidente, hoje eu estive em uma reunião junto ao secretário de administração e também esteve o nosso procurador do município, doutor Guto, e é muito comum por parte de pessoas da comunidade questionarem, né, quando existe o início de uma obra de pavimentação, o porquê que ela parou, quando que vai reiniciar, enfim. Houveram o vereador Edmilson Verca, salvo engano, na época, eu também havia apresentado, acho que depois a vereadora Norma Pereira também, desculpe os demais, eu disse, esqueci do nome de algum, que haviam apresentado requerimento quando havia previsão da pavimentação da rua João Sabatki. Eu tomei conhecimento hoje e fui cobrar também, porque moradores da rua Antônio Liller aqui tinham me cobrado já há algum tempo a solução e a continuidade destas obras, enfim. Eu fui conversar hoje com o senhor secretário, porque nós sabemos que houve, né, novamente um processo de RDC, Regime Diferenciado de Contratação, que havia prazo para impugnação e hoje encerrava em tese esse prazo final. Eu fui conversar com ele se havia novamente impugnação, até para a gente manter a comunidade ciente do que está se passando. Conversando com o secretário Diogo e também com o procurador, recebi uma informação, né, que desse regime RDC 01/2020, tipo menor preço, houve uma economia aos cofres públicos municipais na ordem de R$ 2.300.000. Havia uma previsão inicial da contratação de R$ 13.600.000 e foi contratado por R$ 11.300.000. E também tomei conhecimento, também após a nossa conversa, da questão do parecer do Tribunal de Contas referente à representação formulada pelo senhor Rei Arécio Reis acerca das possíveis irregularidades do edital de regime diferenciado RDC 01/2020. E na conclusão aqui do parecer, tomei o cuidado de ler, inclusive, antes da sessão, é bastante interessante, porque a comunidade, muitas vezes, não entende toda a questão legal e todo o tratamento legal que se tem no momento de uma contratação, através de um processo licitatório, enfim. O Tribunal de Contas, né, chegou à seguinte conclusão, me permitam ler somente, ele é bastante extenso, mas eu vou sintetizar as partes que são importantes aqui na conclusão. Considerando o atendimento dos requisitos da admissibilidade previsto no artigo 96 do Regimento Interno Tribunal de Contas, considerando que as irregularidades apresentadas não contêm os pressupostos de fumus boni iuris e periculum in mora, diante do exposto, a Diretoria de Controle de Licitação e Contratações, DLC, sugere ao excelentíssimo relator conhecer da representação por preencher os requisitos da admissibilidade previsto no artigo 65 e 66 da Lei Complementar e denegar o pedido de sustação cautelar do certame, tendo em vista que não estão presentes os requisitos para sua concessão. Houve toda uma polêmica com relação a esta representação junto ao Tribunal de Contas, algumas pessoas levantando, em tese, indício de irregularidades. Eu gostaria de cumprimentar o senhor secretário de Administração, também toda a equipe de licitação, porque sempre muito comprometidos para que esses processos licitatórios, em que pese todos os intervenientes legais, eles caminhem.
Infelizmente, a notícia que eu tive às 17 horas que não foi entrado com representação e que na quarta-feira vai ser assinado os contratos, né, para a retomada dessas obras. Eu falo aqui, a vereadora Zenici está junto também, nós somos do bairro, representamos o bairro, talvez foi bastante cobrado com relação ao Antônio Liller também, comunidade da Madre Paulina. Então, quarta-feira, segundo informação do próprio secretário, está sendo assinado novamente o contrato e a retomada das obras. Eu tive essa preocupação, senhor presidente, desculpe estar um pouco me alongando, porque existe uma expectativa de muitos anos, né, muitas promessas com relação à pavimentação aqui da rua Antônio Liller, e as pessoas cobram, né? Como a Madre Paulina, vem reiteradamente pessoas me cobrando. Então, agora recebi essa informação, que não houve, em tese, né, novos recursos, enfim. Quarta-feira se assina o contrato e retoma as obras. Isso é uma informação bastante importante. Então, vereadora Norma, quiçá, com esses recursos economizados, né, possa ser contemplado novamente a rua João Sabat, né? Eles têm essa expectativa grande também. E se sobrou efetivamente 2.300.000, né, que possa ser investido em outras ruas, e dentre as quais, né, eu sei que é um anseio de todos os senhores edis e de toda a comunidade que sai essa rua também. Seria isso. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Eu só gostaria de fazer um breve comentário, como eu fui bastante cobrado pela comunidade e cobrei na Câmara de Vereadores esse assunto. Que bom que depois de vários erros e depois do Tribunal de Contas ter que intervir algumas vezes, agora sim as obras vão sair do papel. E na ocasião em que eu disse que eu sei falar e apontar, mas também sei reconhecer. Então, depois de alguns erros e depois do Tribunal de Contas ter que intervir na situação, agora, mesmo com um pouquinho de demora, vai sair do papel essa situação. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, passamos à votação do requerimento número 670 de 2020. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 670 de 2020, de autoria do edil Coronel Mário. Requerimento número 671 de 2020, de autoria do edil Coronel Mário, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, ao senhor João Linsmaier, secretário municipal de planejamento, solicitando que todas as obras de pavimentação no município sejam adotadas pelas empresas vencedoras, medidas de isolamento e segurança adequadas, principalmente nas caixas de captação pluvial, que se encontram abertas nas ruas Henrique Sorg e José Samuel Schmidt. Coloco em discussão o requerimento número 671 de 2020 e passo a palavra ao vereador autor Coronel. Senhor presidente, de maneira bastante breve, dentre as nossas atribuições de fiscalização, eu, como labutei muito tempo na área de segurança, tenho um olhar muito atento nesse sentido, e principalmente na rua Henrique Sorg, está sendo feita uma grande pavimentação ali, e vereador Gil, o senhor foi secretário de obras, vereador Célio, a gente sabe que durante a pavimentação são abertas essas caixas de captação, né, as ditas bocas de lobo, mas eu vejo com muita cautela a questão de fazer isolamento, né, dessas bocas de lobo, através de fita zebrada, enfim, os mecanismos adequados para que se faça a segurança. Ali tem movimentação de pessoas da Lavra Sul, porque já tem uma parte pavimentada, tem crianças ali do bairro Cristo Rei, né, e depois que acontece o acidente, aí tem que correr atrás. Eu não sei se isso está previsto efetivamente no contrato e também no projeto, mas eu sempre falo que uma fita zebrada, tá, e um pouco de boa vontade já ameniza o problema. Então, é isso que eu estou solicitando, pedindo ao senhor secretário de Planejamento que dê uma olhada com carinho nesse sentido, que são muitas bocas de lobo, né? São tubos grandes ali, se cair uma criança ali, pode ver, ou até um carro, vir a causar um acidente mais grave. Seria por isso esse meu requerimento. José Samuel Schmidt, ele está praticamente pronta a obra e tem boca de lobo, né, para o lado interior do meio-fio aberto. A via estreita, no sentido de fluxo e contrafluxo, o risco iminente de acontecer um acidente. Então,
tomara que já tome as medidas de isolar ou terminar essas bocas de lobo quanto antes. Seria isso, muito obrigado. Continua a discussão. Passo a palavra ao vereador Gil Baiano. Quero aqui parabenizar o vereador Coronel Mário por essa lembrança, havendo que se ocorrer qualquer acidente que cause prejuízo materiais ou físico nas pessoas, o responsável terá que arcar com as consequências, com indenizações. Lembrando que talvez essas obras que estão em pavimentação serão responsabilidade, com certeza, da empresa. Mas, independentemente de quem será a responsabilidade, que seja evitado o acidente, porque se cai uma criança, não importa se vai ser indenizado ou pagado danos morais ou materiais para as pessoas, que realmente o planejamento toma providência com as empresas que façam o isolamento, né, quanto mais rápido possível, né? Lembrando também, fora do requerimento, mas que na rua Senador Vitiaquino, né, existe uma boca de lobo que está aberta há algum tempo, que um caminhão passou por cima lá e ela acabou arrebentando. E em reunião a gente já passou o conhecimento do responsável para tomar uma providência e até hoje não foi, né? Essa responsabilidade ali está com a prefeitura mesmo, não é com obras terceirizadas. Ali ao lado do supermercado Bom Dia também tem outra boca de lobo com arrebentado a grelha, né? Tá uma vara sinalizando lá, e lá no alto do frigorífico se encontra outra boca de lobo também com uma vara sinalizando lá. Além do mau cheiro que sai das bocas de lobo, há um risco iminente ali de uma criança cair, ou até mesmo, eu tenho uma recordação que, enquanto estava de secretário lá, eu tive que ir numa audiência devido a um senhor ter caído numa boca de lobo e ter tido ferimentos, e a prefeitura teve que pagar com as consequências do acidente daquele senhor. Então, não é somente criança, pode ser uma pessoa idosa ou jovem, independentemente. Se puder evitar, claro que tem e deve ser evitado essas situações, esses acidentes. Seria isso, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, passamos à votação do requerimento número 671 de 2020. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 671 de 2020, de autoria do vereador Coronel Mário. Requerimento número 672 de 2020, de autoria do edil Coronel Mário, solicita que seja encaminhado ofício, cumprimentando a cabo Viviane Macari, por ter sido promovida por ato de bravura aos sargentos Jó Inocêncio Pereira e Reni Graciano Leite, por terem sido promovidos à graduação de segundo sargento, e aos policiais militares soldado Chayana Knorik, cabo Edson Luiz Ambroski, cabo Márcio Liskovics, cabo Emerson Fernando Galeski, cabo Mário Testa Júnior, soldado Diogo César Andrade, soldado Claudinei de Andrade Cavalheiro, soldado Mário Eloy Chiptoski Júnior e soldado Gerson Luiz Bonca Júnior, por terem atuado em sincronia e decisivamente para salvar a vida de uma criança, motivo pelo qual receberam referência elogiosa por parte do comando do 3º BPM. Coloco em discussão e de imediato passo a palavra ao vereador Coronel Mário. Senhor presidente, de maneira bastante breve também, cumprimentar todos esses policiais homenageados, pedir à assessoria legislativa, por favor, inserir ali nas referências elogiosas, por favor, combate e repressão ao tráfico. No momento que eu formulei o requerimento, me furtei. Mas, vereadora Norma, salvo engano, foi a senhora que fez uma proposição na Câmara para cumprimentar, na época, a soldado Macari. Desta sua proposição resultou numa sindicância. É muito criterioso essa questão de sindicância. Houve um ato de bravura, isso foi comprovado através desse documento. E
Tive a grata satisfação, na sexta-feira, de estar no batalhão. Como coronel, fui convidado pelo comandante para acompanhar esses atos de promoção. A Macari foi minha aluna também. Eu não recordo outras promoções no batalhão por ato de bravura, mas é uma das primeiras, salvo engano. Então, isso resultou também do trabalho e esforço dessa Câmara de homenagear e prestar homenagem naquele momento, né, e resultou na sua promoção. Profissional extremamente comprometida, que merecia. Aos demais policiais pela sua promoção também, um reconhecimento por parte do Estado e da corporação, são merecedores. A soldado Chayane Knorek, né, que juntamente com a sua equipe no nosso Centro de Operações Policiais Militares, tem outros policiais, mas a gente pode já fazer essa referência também, salvou a vida de uma criança, né, atuou decisivamente para o salvamento. Os policiais que atuam da ROCAM, principalmente na repressão ao tráfico de drogas, né, algo que traz tantos problemas para a nossa comunidade. Não posso deixar, como ex-comandante do 3º Batalhão e como ex-policial, que estive na ativa durante quase 34 anos, de fazer essa menção. Isso é extremamente importante para esses profissionais. E coloco ao senhor também, aos demais edis, se assim entenderem, destinarem juntos esse requerimento, eu acho que seria importante. Seria isso, muito obrigado. Continua em discussão. Podemos fazê-lo de toda a idilidade, então, visto a importância da matéria. Então, agradeço a gentileza do vereador Coronel Mário. E passamos à votação, então, do requerimento número 672 de 2020, agora de autoria de toda a idilidade. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 672 de 2020. Requerimentos números 673 e 674 de 2020, de autoria de toda a idilidade, requerem que sejam registrados nos anais do Poder Legislativo Canoinense voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Lúcia Granza e da senhora Nair Nader Freiberger. Por se tratarem de requerimentos de pesar, a mesa defere automaticamente. Sem mais requerimentos? Sem mais requerimentos, senhor presidente. Desculpe. Obrigado, vereadora Norma. Sendo assim, passamos às explicações pessoais. Solicito informar se existem vereadores para falar sobre matéria de interesse pessoal. Não há inscrições. Antes de encerrar nossa sessão, quero lembrar e comunicar à comunidade que estamos seguindo toda a situação do regramento eleitoral, portanto, nosso Facebook está fora do ar, nosso Instagram, as matérias também não serão mais veiculadas. O uso da tribuna pelo nosso regimento interno fica proibido 90 dias antes do pleito e 30 dias após o pleito, portanto, a tribuna não será utilizada, e seguimos todos os parâmetros da legislação eleitoral, porém a transmissão ainda a gente consegue, o pessoal consegue acompanhar pelo YouTube. Então era importante fazer esses esclarecimentos para que não fique nenhuma dúvida do que aconteceu, que as nossas redes estão fora do ar, elas estão fora do ar para cumprir os critérios da legislação eleitoral. Agradeço aos colegas vereadores e vereadoras, a comunidade que nos prestigia hoje pelo YouTube, e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para o dia 18 de agosto, terça-feira, às 19 horas, por meio de videoconferência. Uma boa noite a todos e muito obrigado.